Estamos no ar. Glória a Deus. Boa noite a todos, Pai do Senhor. A gente aqui do grupo pede desculpas, né, pela demora, a gente estava tendo uns probleminhas aí com a internet, mas graças a Deus que a gente não vai deixar, né, de falar da palavra do Senhor, de estarmos aqui adorando a Ele. E glórias a Deus por isso, né? Eu agradeço a presença de todos que estão aqui participando com a gente. E eu gostaria só de deixar assim, uma palavra bem breve, rapidinho, para a gente iniciar, e depois a gente ora para começar, né, o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado. Como aconteceria se não houvesse ressurreição. E essa palavra tem falado muito ao meu coração esses dias, para que nós que somos do Senhor, em meio a qualquer coisa que a gente possa estar passando, vivendo, e a gente não tem como não falar, né, da pandemia, que nós permaneçamos fortes, firmes no Senhor, constantes na obra do Senhor, adorando, louvando, buscando a Ele, porque Ele é o nosso Rei, Ele não se abala, Ele permanece o mesmo sempre, e que a gente prossiga, né, porque muitas vidas e muitas almas ainda precisam ouvir da salvação do Senhor, e que a gente se lembre, né, do início desse versículo que diz: já que é certa a vitória, né, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a vitória é certa, vamos permanecer firmes e constantes até aquele grande dia. Amém? Eu gostaria de pedir a pastora Edneia para fazer uma oração, para a gente estar começando o nosso culto. Seu áudio não está ativado, pastora. O áudio, pastora. Abrir, vamos. A paz do Senhor, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus, nós nos reunimos no Teu nome e Te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de nos reunir no Teu nome, engrandecer o Teu nome e poder Te render graça, porque são grandes os benefícios do Senhor na nossa vida. Toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar na nossa vida. Seja glorificado o Teu nome desde o início até o fim, porque carecemos da Tua ajuda, da Tua direção, da Tua provisão, da Tua sustentação. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por cada vida que se dispôs nessa noite, Pai, engrandecer o Teu nome. Seja engrandecido e seja adorado na beleza da Tua santidade. Assim nós oramos e Te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Marcelo, agora a gente vai louvar o Senhor com canções, com hinos de adoração, e logo depois a gente vai direcionar a palavra.
quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
cantamos acerca da realidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Não, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vendo, o coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viver sabendo que estás aqui. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, me deixou na tempestade. Oh, não, me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Cantamos, yeah. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando não. Oh, não, nunca me deixou. Ele nunca, nunca, nunca me deixou. Eu posso ver a luz do que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Jesus, 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 eu posso ver a luz do que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, cantamos, cantamos, oh não. Não, não, me deixou, oh não, nunca me deixou. Ele nunca, 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 nunca nos deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar. Te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, até o fim haveremos de te louvar, de te louvar, de te louvar.
Amém, irmãos, glória a Deus. Não sei se todos estavam assistindo ao vídeo. Vocês conseguiram assistir ao vídeo sem problemas? Para mim estava travando um pouquinho, mas amém. Estava travando, sim. Tá. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra. Jesus. A Lucimar, nossa irmã Lucimar, uma bênção do Senhor Jesus, que vai estar trazendo a palavra no dia de hoje. É com muita alegria que nós estamos aqui, né? E que eu gostaria de pedir para o Marcelo orar pela vida da nossa irmã Lucimar, agora no início da palavra de Deus. Meu Deus. Gente, queria Espírito Santo. agradecer e agradecer a nossa irmã Bruna, que também está conosco agora. Meu Deus. Uma honra para nós, Bruna, você está conosco. Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós prostramos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua soberania. E venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa verdadeiramente, ó Deus, nos ajudar, que Tu possa quebrar todas as cadeias, que Tu possa quebrar, Senhor Deus, todos esses empecilhos que tentam fazer com que a Sua palavra, Deus, não seja pregada. Então, Deus, em nosso nome de Jesus, recubra, Senhor Deus, a Tua filha. Com Teu sangue, Senhor Deus, que todas as certas, com todas as artimanhas do diabo, elas sejam, Senhor Deus, frustradas agora. Elas sejam totalmente, Senhor Deus, frustradas. E que a Tua palavra possa ser propagada, Senhor Deus. Que nesse momento o Senhor possa estar falando através dela. A Sua honra e Sua glória. É por isso que nós estamos aqui. Amém, Senhor. Lu, a palavra está com você, que Deus te use com poder, com glória. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos que estão nesse momento participando conosco. E aqueles, eu saúdo com a paz também, todos aqueles que vão ver depois esse vídeo. E eu rogo ao Espírito Santo de Deus que ele esteja no meio de nós, que ele esteja tomando o primeiro lugar, que esse lugar pertence a ele, né? O nosso Deus. O Espírito Santo ministra os nossos corações. O Espírito Santo trate o nosso coração neste dia, nesse momento, no momento que essa palavra está sendo ouvida, que nós possamos, ao término, né, da palavra, que nós possamos estar transformados, nós possamos estar mais, nosso caminhar mais de acordo com a vontade do nosso Deus, e para a honra e a glória do santo nome de Jesus, a gente possa alcançar pessoas, nós possamos alcançar mais e mais e mais pessoas, né? Apresentar esse Deus maravilhoso e santo a mais pessoas, né? Então, a palavra que Deus tocou no meu coração encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, vou ler do versículo 1
ao versículo 11, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglórias, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Amém. Amém? Eu achei essa palavra tão linda, tão forte. E como sempre o Senhor me dava essa palavra, chamava a minha atenção para essa palavra nos meus afazeres. Amados, aqui Paulo está dirigindo esta carta à igreja de Filipe, que era uma igreja amiga, né? Paulo tinha uma afeição grande por essa igreja, era uma igreja que ajudava, né, nas missões de Paulo. Era uma igreja feliz, que estava caminhando, mas que essa igreja também tinha alguns probleminhas práticos, né? O objetivo de Paulo nessa carta é agradecer, né? Agradecer à igreja de Filipe a ajuda que dava, ela dá a notícia dele e tratar desses probleminhas que poderiam atrapalhar, que com certeza atrapalhavam o caminhar dessa igreja. E Paulo começa essa carta Paulo declara aqui que ele necessita dessa ajuda, quando ele diz, no versículo 2, completai o meu gozo, ele está dizendo, para que eu seja mais feliz, para que vocês colaborem, que eu seja mais feliz, e para que vocês sintam o mesmo. Eu quero lembrar os irmãos que Paulo aqui estava preso. No capítulo 1, Paulo fala isso, ele estava preso quando ele mandou essa carta, né, para a igreja de Filipe. E o que me deixa feliz aqui é que ele diz, completai o meu gozo. Então, Paulo estava feliz. Paulo estava preso e estava feliz. Isso, ele já nos ajuda, né, a entender que para você, na companhia de Jesus, independe do lugar onde você esteja, do que está acontecendo com você, foi o que o versículo que a irmã Tatiana trouxe do início, independe de circunstância, independe do lugar onde você está feliz. Ele está dizendo, para que a minha felicidade seja completa, eu estou pedindo isso a vocês. Né? Paulo estava falando ali que estava feliz. E no versículo 3, ele estava falando, já dando uma dica, não faça nada por contenda, por vanglória ou mas por humildade. A igreja de Filipe, se a gente for ver lá na frente, ela tinha um problema de orgulho, de falta de unidade, que o objetivo dessa carta é que a igreja seja uma igreja humilde e unida, tenha unidade. Então, Paulo está falando, para que não se faça nada na igreja por contenda, não se faça nada
para glória própria, mas que a igreja seja humilde e considere o outro maior que a si próprio. No versículo 4, ele diz, não atende cada um para que é propriamente seu, mas para cada qual também o que é dos outros. O que Paulo quer dizer aqui, não é seja importante só você, só o que você faz, só o que você sente, porque nós, como seres humanos, nós temos a mania de achar que tudo nosso é o melhor, tanto sendo o lado bom quanto o lado ruim. Quando eu estou fazendo alguma coisa, aquilo meu é melhor, mas também quando eu estou passando por alguma dificuldade, a minha dor também é maior do que a do outro. Quantas vezes nós estamos vivendo uma situação, alguma aflição, e nós damos uma importância tão grande àquilo que nós não conseguimos olhar a aflição do outro, que está do nosso lado, que talvez seja maior do que a nossa. Porque a gente olha para nós mesmos quando a importância maior é dada a nós. E aqui Paulo está dizendo para a gente atentar em tudo para que o outro tenha mais importância que nós. Para que a gente pare de olhar para dentro de nós, né, como a coisa mais importante que existe. E se nós olharmos para o nosso lado, de repente tem alguém que faz melhor do que nós alguma coisa, ou igual, ou tem alguém que esteja passando uma aflição maior do que a nossa, mas a gente tem o hábito de supervalorizar o que é nosso. E Paulo está chamando a atenção aqui para que nós possamos olhar o outro em todas as circunstâncias, valorizar o que é do outro, dar importância, tanto na alegria, né? A gente tem que olhar tanto na alegria quanto na dor, que o outro pode ter algo maior do que nós, que o outro merece uma importância maior do que aquela que nós damos a nós. E Paulo não diz em momento nenhum que a gente não deve olhar para nós, mas ele diz que o outro deve ter o privilégio. E ele diz, aí no versículo 5, é o que me deixou, esse versículo me impactou, que ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É muito forte, né? Ele está mandando que nós tenhamos a mente e o coração. E como que nós vamos saber qual era esse sentimento, olhando todo o caminhar de Jesus? Aqui, sentimento, ele não é aquele sentimento que nós sentimos que dá e que, de repente, passa. Não, aqui era o propósito de Jesus, o que estava determinado no coração de Jesus fazer. Quando Jesus deixou os céus, a glória dos céus e vir, ele tinha um objetivo. Um objetivo. Então, a palavra está dizendo, de sorte que haja em nós o mesmo objetivo, a mesma atitude na nossa mente que houve em Cristo Jesus. E ele vem caminhando falando que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra diz que Jesus, sendo Deus, em momento nenhum, ele usou isso em benefício próprio. Ele não deixou de ser Deus em momento algum, mas ele nunca visou ele em primeiro lugar. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, que ele poderia, como Deus, para se tornar igual a mim, igual a você, pelo nosso bem, pelo seu propósito, que era a nossa salvação. No versículo 7, ele diz, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Jesus deixou a glória, deixou o seu reino para vir aqui se tornar escravo. Ele fez isso. Foi o ato de humilhação. Jesus desceu para ser escravo aqui por mim e por você. É esse o sentimento que Paulo diz lá no versículo 5.
E achado, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quando ele fala que humilhou-se a si mesmo, Jesus esvaziou-se de si mesmo. Tirou, não prevalecia quem ele era, mas sim o que ele tinha que fazer. Você já pensou que a palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? Ele não está falando esvazie de você, daquilo que você acha que você é, negue-se, pega a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou dele, de tudo que poderia haver nele, para se tornar igual a nós, ou até inferior, porque Jesus se colocou na posição de servir. Ele nos deu o exemplo de servir. É isso que Paulo está falando para mim e para você. É isso que Paulo falava para a igreja de Filipe. Vocês não podem ficar nessa posição de pedestal quando o Deus que desceu na terra para dar a sua vida por nós, ele se fez servo, ele se humilhou. Isso para mim, esse versículo 5 foi impactante, quando Paulo diz aqui que haja nele esse mesmo sentimento de esvaziamento, de humilhação. Não é de você ser humilhado, é de você se humilhar, de você se reduzir, para que o outro tenha um benefício. Isso que Jesus fez. E aí a gente vai ver qual é o resultado disso que Jesus fez. Versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha que lindo. Para que ao nome de Jesus, todo joelho dos que estão, se dobre, todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Da humilhação veio a exaltação. Primeiro teve que haver a humilhação, o cumprimento do propósito. Jesus, ele se esvaziou, ele obedeceu. Isso ficou muito marcado para mim, porque quando fala de obediência, Jesus não obedeceu porque foi mandado. Quando a gente obedece é porque existe alguém acima de nós mandando. Não, Jesus obedeceu porque tinha um propósito messiânico. Isaías 53, eu vou ler o versículo 4, alguns versículos. Diz, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse era o objetivo de Jesus. Esse era o objetivo. Jesus não obedeceu porque não tinha vontade, porque ele cumpria a vontade de alguém, era a vontade do Pai e era a vontade dele. Jesus veio a nós com esse propósito, esse sentimento lindo de se anular, para que alguém obtivesse algo. Esse o exemplo que Jesus nos dá. E Paulo falava isso para aquela igreja, porque se nós formos caminhar além, nós vamos ver que era uma igreja que tinha algumas contendas. No capítulo 4, nós vamos ver duas irmãs que não se afinavam, eram mulheres que estavam ali servindo, fazendo missões, ajudando, mas que uma não se afinava com a outra. Quantas vezes, amados, nós não vemos isso? Quantas das vezes nós estamos ali, aparentemente, fazendo bem,
Mas quando nós olhamos para o nosso irmão, o nosso olhar é diferente. E Paulo fala nessa carta de unidade. E vamos trazer, queridos, para a nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando aquela igreja que você frequenta, que eu frequento. Eu falo de nós, como um todo. Nós, aqueles a quem Jesus chamou, de nós. Nós fazemos parte do exército, isso ficou muito claro comigo. Isso ficou muito claro, nós fazemos parte de um exército. E quantas das vezes na nossa caminhada eu foco na minha missão, mas durante o cumprimento da minha missão tem um soldado ferido. O que eu faço? Tem um soldado ali precisando de um resgate, de uma mão estendida. O que eu faço? Eu priorizo o meu ministério? Ou não faz parte do meu ministério ajudar a levantar aquele irmão e ele caminhar comigo? Um soldado ferido é menos um soldado. Isso gritou assim em mim. Quantas das vezes nós focamos muito em nós? Eu estou crescendo, meu ministério está crescendo, mas por quantos eu estou passando durante a minha caminhada e não estou levantando? Eu estou vendo Deus capacitando, Deus, mas e a minha parte? E a minha parte, como parte desse corpo, e a minha unidade, e a minha humildade de parar, me abaixar e levantar, assim como o bom samaritano, onde fica? Isso foi um alerta. Isso foi um alerta para mim, essa palavra, porque a gente não pode falar em unidade sem humildade. Só existe unidade quando existe humildade, para eu olhar para você da maneira como eu gostaria que você olhasse para mim. Porque é assim que a gente pede Jesus para olhar para as nossas fraquezas. Eu acho muito forte, quando as pessoas lembram da gente da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu devo perdoar aquele que me deve. Quantas das vezes nós limitamos o ministério daquele irmão, a caminhada daquele irmão por causa de uma falha. Quando, na realidade, durante a nossa caminhada, Jesus perdoou tantas falhas nossas. Perdoa. Jesus já começa nos perdoando quando nós acordamos. E quantas das vezes nós nos colocamos, nós precisamos enxergar, amados. Isso porque, dada aí a gente enxergar, a gente pode corrigir aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa caminhada um com os outros. Quantas vezes nós selecionamos aqueles a quem nós vamos ajudar? Você acha que se Jesus fosse seletivo, fizesse essa acepção, ele teria escolhido eu e você? Não teria. Eu garanto a você que a mim ele não teria escolhido. Ele não teria. Não teria. A mim ele não teria, porque eu vacilo toda hora. E é isso que me leva à reflexão. Às vezes eu penso, quando eu estava no embate desse, porque na nossa caminhada é de queda e levanta, e nós temos que ter a humildade de falar aonde nós aprendemos. Se nós aprendemos, é porque nós estamos errados. Quando a igreja começa a nos incomodar em algumas partes, alguns irmãos começam a nos incomodar, e é fato, porque a palavra diz que a igreja é um hospital. Não, a palavra diz, nós dizemos e sabemos que a igreja é um hospital, que Deus ele veio para os doentes, para os enfermos, e a gente quer encontrar uma igreja perfeita. A gente quer encontrar uma igreja perfeita. Então, o Senhor falou ao meu coração, se a igreja tivesse, todas as pessoas tivessem a minha mesma personalidade, se fossem todas igual a mim, a igreja seria mais perfeita? Eu posso garantir a vocês que não. Não, porque eu tenho minhas qualidades, mas eu também tenho os meus defeitos.
E o meu irmão do lado, ele também tem os defeitos dele, mas eles têm as qualidades que eu não tenho. E que faz com que a igreja de Deus caminhe. Essa unidade. Cada um de nós tem um propósito na obra de Deus. Cada um de nós. E não é um maior que o outro. É cada um. Cada um, Deus dá alguma coisa, algum objetivo. Então, amados, a palavra nos ensina a olhar para o outro. Essa palavra nos ensina que, para nós caminharmos em unidade, nós precisamos enxergar o outro, nos esvaziarmos de todas as nossas certezas. Nós temos certezas demais a respeito de nós. Que se a gente pudesse olhar e perguntar, Senhor, eu sou isso tudo? O Senhor nos valoriza, Ele nos valoriza. O fato é que Ele deu a vida dele por nós, valoriza. Mas nós nos autovalorizamos. E aqui, o Senhor nos convida a fazer uma análise de nós mesmos e de como tem sido a nossa conduta em relação ao outro. Porque necessário é que eu enxergue o outro como companheiro de caminhada para que a obra do Senhor prossiga. Isso é assim, um ensinamento, foi um ensinamento muito grande para mim, irmãos. Foi um ensinamento muito grande da gente olhar e ver que, assim como aquela igreja de Filipe, que era uma igreja amiga de Paulo, que Paulo elogiava a igreja, mas era uma igreja que tinha problemas como nós temos hoje, como nós ainda temos. Não era aquele erro, aquelas coisas que, porventura, tinha na igreja de Corinto, né? Mas era erro que dificultava a caminhada da igreja, que dificultava da obra de Deus prosperar. Então, nós precisamos olhar e ver se há em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Esse mesmo propósito, o mesmo propósito que existe no coração de Jesus, se está em nós, porque nós fomos escolhidos para isso, porque Ele falou, vai dê frutos. E para que a gente dê fruto, amados, a gente precisa estar ali ligadinho, ligado com Ele, olhando os exemplos dele, olhando os exemplos que Paulo nos dá aqui, porque se você ler essa carta toda, a partir do versículo do capítulo 1, Paulo diz que pouca coisa importa para ele mais. Porque, como a Tati falou, né, da ressurreição, o objetivo de Paulo era outro. Já as coisas daqui não interessavam mais, coisas que nós costumamos valorizar em excesso, mas que faz uma divisão dentro da igreja. A igreja que eu digo somos todos nós. Nós aqui somos um grupo querido. Nós somos um grupo muito querido, né? Nós nos amamos e tudo, mas o nosso relacionamento com o outro, que de repente pensa diferente de mim, que não faz declaração de amor assim sempre, como a pastora Edneia faz para mim, como é? Com aquele que vai e me combate. Como é a minha postura, né? Eu valorizo o ministério daquela pessoa que talvez não tenha tanta afinidade comigo, que seja diferente, porque nós não precisamos ter a mesma personalidade, nós precisamos ter o mesmo objetivo. Porque personalidade diferente nós temos. Todos nós temos uma personalidade diferente. Mas o nosso objetivo tem que ser o mesmo que Jesus tinha, que Jesus tem. Que era conduzir o povo para a glória, era fazer conhecer o nome de Deus, era fazer nós termos a certeza que Ele foi enviado por Deus. Por que nós precisamos crer? Porque Ele é o caminho. Se Ele foi enviado por Deus para nós, a palavra diz que Ele é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus.
Então, esse tem que ser o meu objetivo, de levar ao mundo que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Então, eu posso ter a personalidade diferente da Tatiana, ou de alguém que esteja nos ouvindo, né? Mas o meu objetivo tem que ser o mesmo de Jesus. O meu propósito tem que ser o mesmo de Jesus. E Paulo nos exorta através dessa carta para a igreja de Filipe, a fazermos esta reflexão de quanto nós temos olhado o nosso companheiro de jornada, de quanto nós temos olhado, de como nós temos olhado, colaborado com o ministério do outro, quanto eu tenho valorizado o meu irmão, talvez aquele que ainda não tenha caminhado tanto quanto eu caminhei, talvez não tenha tido oportunidades que eu tive, mas que tem, através de Jesus, as mesmas promessas que eu tenho. E que cabe a mim colaborar com a sua caminhada, me unir, porque fica claro nesta carta que não existe unidade sem humildade. Quando eu valorizo demais a mim, eu acho que eu sou demais para aquele grupo. Eu acho que eu sou demais para aquela comunidade, que eu não dependo daquela comunidade, quando, na realidade, nós dependemos um do outro. Por mais que você tenha caminhado na frente, por mais que você tenha começado, por mais que o teu ministério esteja lá na frente, nós dependemos um do outro para alcançarmos o nosso objetivo, que é estarmos ao lado do nosso Pai. Eu garanto a vocês, irmãos, que eu não serei mais a mesma depois de meditar essa palavra, de me despir. Nós somos naturalmente vaidosos, de valorizar, de achar. E eu achei muito interessante quando Jesus falou para mim, isso eu já falei, mas eu vou repetir, quando até a nossa dor nós achamos que é maior do que a do irmão. Quando, às vezes, do nosso lado tem alguém sofrendo muito mais. Mas nós nos supervalorizamos, que nós nos colocamos assim, de repente eu não mereço isso, essa dor é muito para mim, de repente eu não merecia passar isso. E eu fico meditando naquilo e esqueço de olhar para o lado, alguém precisando de um abraço, alguém precisando de uma palavra de conforto, porque eu estou focada no meu eu estou focada nas minhas preocupações, e daquele quantos de nós, durante esse medo, durante o medo que nós vivemos, que eu confesso a vocês, irmãos, eu senti medo, eu sinto medo até hoje dessa pandemia. Eu não vou falar uma coisa que não aconteceu comigo, eu senti medo, mas quantas das vezes eu tive que esquecer do meu medo e orar por aquele, né, pastor Edné, que estava às portas da morte. Quantas das vezes nós tivemos que fazer isso? Né? Nós morrendo de medo e falar para alguém, você vai conseguir. Não fica para uma pessoa ansiosa que estava prestes a entrar numa depressão, não fica assim quando você, na realidade, estava quase do mesmo jeito. Só Jesus para fazer isso com a gente. Só Jesus para fazer com que a gente encontre forças para falar de dor quando nós estamos feridos. Quando nós estamos feridos. Isso, exemplo, nós temos de Jesus na cruz, quando Jesus, naquele momento, né, que Jesus sofria a sua maior aflição, ele olhou para aquele ladrão que estava ao seu lado e prometeu, diante de um pedido, ele olhou para João, ele olhou para Maria, ele olhou para o sofrimento daqueles. Nós temos esse exemplo. Jesus, nem naquele momento, ele ficou somente com ele, ficou ali mastigando aquele sofrimento. Mesmo naquele momento de dor, Jesus conseguiu olhar para o outro. E esse é o exemplo que nós temos para aprender, para fazermos na nossa caminhada, exercitar, para que entre em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele veio aqui, se livrou, ele abriu mão da sua glória, né, para ser aqui o pior, porque ele se colocou
na condição de servo, de escravo, do pior. Ele se humilhou, ele não fez questão de ser exaltado em nada. Ele só falava que a glória era do Pai. Toda a glória, também que pertencia a ele, ele dava ao Pai. Ele dava ao Pai em tudo que ele fazia. Ele dava a glória ao Pai. E quantas vezes nós vemos o homem puxando a glória para si próprio, das coisas que não são dele, são da coisa que Deus dá. Nós precisamos entender, irmãos, o que nós éramos antes de Jesus e o que nós somos. Quando Paulo diz que tudo era escória, e Paulo era um homem estudado, quando Paulo reconheceu, depois de tudo que ele fez, preso, perto de morrer, que era o pior dos pecadores, o maior dos pecadores, a única coisa que ele falou que era maior era dos pecadores. Nós temos exemplos, amados, nós temos exemplos, e eu confesso a vocês que eu gosto de falar, não é que eu não gosto a palavra de conselho de Deus para a nossa vida, de despertamento, né? Mas ela é necessária, porque a gente sabe que a qualquer momento Jesus pode nos chamar. Nós sabemos disso, essa pandemia provou isso, que a qualquer momento, e como Jesus vai nos encontrar? Se Jesus voltasse hoje, é uma pergunta que todo mundo faz e a gente levanta, daqui a pouco esqueceu que ouviu essa pergunta. Se Jesus voltasse hoje, como nós estaríamos diante dos seus olhos? Por isso, nós precisamos estar sendo despertados a todo momento pela palavra do Senhor. E ele, como um Deus humilde, ele não poderia ter seguidores que não tivesse. Não combina, concorda que não combina? Né? Uma coisa que não casa. A soberba, a vaidade com discípulos de Jesus. Não combina. E eu queria... Foi lindo o que Deus fez essa semana toda, porque eu comecei a prestar atenção no versículo da Denise. Veio tudo falando relacionamento, amor. A oração da Tati veio falando sobre o amor. Veio tudo falando de relacionamento, de amor de Deus. Hoje o Fábio fechou com o amor de Deus. Então, o sentimento, o objetivo de Jesus, ele vem pautado nesse sentimento de amor. Porque se nós não tivermos amor, a palavra diz que nós não podemos amar a Deus que nós não vemos, se nós não amarmos o irmão que nós vemos. Então, o objetivo de Deus veio pautado o objetivo de Jesus veio pautado no amor a nós. Ele deu a sua vida por nós, pautada por causa desse grande amor. O objetivo dele era nos conduzir ao Pai por esse amor que ele tem por nós. E é esse amor que nós devemos espalhar na nossa caminhada, ter olhos para aquele que está no meio do caminho, ou por fraqueza, ou por falta de conhecimento, ou por falta de oportunidade, ou porque não ouviu a palavra, ou porque ouviu uma palavra e o inimigo pegou aquela palavra, seja qual for o motivo, amados, não cabe a nós julgar. Cabe a nós conduzirmos aquela pessoa aos caminhos de Deus. Olha, quando eu lembro de Jonas, eu não vejo muita diferença. Eu não vejo muita diferença. Porque quantas das vezes nós falamos, aquele ali não vai aceitar a palavra de Deus, ou então ele vai me maltratar, eu vou falar de Deus para ele. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Eu tenho um casal que é de amigos, né? Que processa uma outra religião, eu fico pensando, se eu for falar de Jesus para eles, vão ter que me bater. Mas Jesus não teve esse medo. Jesus veio aqui e morreu para que conduzíssemos nós ao Pai. Quantas das vezes a gente faz como Jonas? A gente julga e se coloca o nosso bem-estar em primeiro lugar, de fazer o propósito, ao invés de fazer o propósito, aquilo que Deus mandou a gente fazer. E para finalizar, eu quero dizer que eu fiquei impactada com o Marcelo,
na madrugada com Deus, porque já estava, o Senhor já tinha colocado no meu coração a oração que Jesus fez pelos discípulos, né? E no versículo 20 de João 17, o Evangelho de João 17, eu quero ler para os irmãos. Jesus fez a oração pelos seus discípulos, e a partir do versículo 20, Jesus começa a orar por nós, por aqueles que viriam, que somos eu e você, e aquele que vai ouvir essa palavra, aquele que está ouvindo nesse momento, e diz assim a partir do versículo 20, e eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes te conheceram, que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. É disso que a palavra fala. O amor que Deus tem por Jesus, tem por nós, e nós devemos ter por aqueles que nos acompanham, e também por aqueles que nos desagradam, mas por todos aqueles que nós temos que fazer conhecer o nome de Deus Pai, fazer conhecer o nome de Jesus, mostrar que Ele é o verdadeiro caminho, que Ele é o caminho que conduz à salvação. Amém? Que as irmãs e os irmãos possam meditar nessa palavra, que essa palavra nos ajude a trilhar esse caminho mais de conformidade com a vontade de Deus, para que o nosso ministério cresça sim, mas cresça em unidade, acompanhado de outros que precisam, porque muitas das vezes o nosso ministério é esse, de amor, o nosso ministério é um ministério de amor, que o amor, ele é o que alimenta todo e qualquer ministério, que nós possamos caminhar unidos, independente de você pensar diferente de mim, independente, nós temos personalidade diferente, mas nós somos unidos pelo mesmo amor, nós somos unidos pelo mesmo Pai, e nós temos um mesmo objetivo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que cada palavra possa penetrar no nosso coração, e que nós possamos ter um caminhar diferente com Cristo Jesus, ouvindo os seus conselhos, fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, que é amar, erguer, estender a mão, abraçar, dizer não ao nosso ego, às nossas vaidades, e entender que aquele que era grande se fez pequeno, e o Pai o exaltou. E na hora certa, no momento certo, nós seremos junto com Ele, exaltados na glória, para a honra e a glória de Deus Pai. Amém? Fiquem com essa palavra, que o Senhor nos abençoe. Aleluia, palavra tremenda, forte, e ela foi pregada a nós de uma forma assim tão serena, né, tão tranquila, e isso mexeu muito assim comigo. Eu tenho certeza com todos que estão ouvindo assim, do quanto a gente realmente precisa ser praticantes da palavra verdadeiramente, né, não só ouvintes ou conhecedores, mas
praticantes, e o próprio Senhor fala na sua palavra, né? Que o dom maior que a gente poderia buscar é o amor, é o melhor dom, né? É o de amar. E, Marcelo, nesse momento você vai colocar louvor ou nós podemos aqui, né, se alguém quiser falar alguma coisa, colocar alguma coisa, ou você quer deixar o louvor para depois? Você que está dirigindo, você que sabe. Então, pode colocar o louvor então agora, e depois a gente, se alguém quiser falar alguma coisa, amém? Como a gente sempre faz durante nossos cultos.